Flamengo acerta a renovação do volante chileno Éric Pulgar até dezembro de 2028. Jornalista vaza nome do atacante que o Flamengo está negociando para o lugar de Gonzalo Plata. E mais, clube rubro-negro recusa a proposta de 60 milhões de reais da Itália por zagueiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Finalmente, o Flamengo renovou o contrato do volante chileno Éric Pulgar até o fim de 2028. Saiu agora no Jornal o Globo. O volante de 32 anos tinha contrato até dezembro de 27 e agora vai ampliar o seu vínculo por mais um ano. Esse novo acordo prevê um aumento salarial e um aumento também da multa rescisória, já que a multa era considerada baixa, cerca de 20 milhões de reais. Mesmo sem chegar aos valores inicialmente pedidos pelo chileno, o Flamengo reajustou o salário e Pulgar aceitou. As partes agora trocam documentações para a assinatura do novo contrato. Além de garantir a permanência diante do assédio do mundo árabe, o Flamengo também ofereceu a valorização de Pulgar em função dos serviços prestados ao clube nos últimos 4 anos. As negociações avançaram muito nos últimos dias e a conclusão do novo contrato faz parte do planejamento do Flamengo de priorizar atletas que podem sair ou com vínculo perto do fim. O caso do Pulgar era uma urgência e até mesmo um alerta ligado, porque na última renovação dele, a multa caiu para 20 milhões de reais. Então qualquer clube que acertasse com o Pulgar não precisaria nem negociar com o Flamengo, era só depositar esse valor de 20 milhões de reais e o Pulgar sairia. É um jogador muito importante, considerado titular absoluto. Todos os treinadores que trabalharam no Flamengo elogiaram demais o Pulgar. Ele faz parte do esquema do Leonardo Jardim. O cara é um monstro em campo, né? O nosso pitbull, nosso cão de guarda, o cara que dá o sangue aí. Participou de grandes títulos do Flamengo, tá há 4 anos aí honrando o manto. Você não vê o Pulgar metido em polêmica, você não vê o jogador baladeiro, não, o cara que é atleta, né? Ele se cuida bastante. Então o Flamengo, na minha opinião, agiu corretamente em renovar o contrato do Pulgar, para não ter aquele disse-me-disse, o jogador quer aumento, o jogador vai sair, e aí não pode ficar nessa instabilidade, né? Principalmente o Flamengo na reta final da temporada, tendo jogos importantes do Campeonato Brasileiro e também o mata-mata da Libertadores, vai jogar agora as quartas de final contra o Del Valle. Eu achei que o Flamengo agiu corretamente, eu também renovaria com o Pulgar, gosto muito do atleta, né, do futebol do Pulgar, e ele não tem nem adjetivo, né, para o Pulgar ali no meio campo, titular absoluto, vem jogando muita bola, o chileno Éric Pulgar. Então tá aí a informação do Globo. Flamengo renovando até o fim de 2028. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa renovação. Você também queria que o Flamengo renovasse com o Pulgar? Tava com medo? Tava com o alerta ligado? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, gente, o Flamengo acabou de recusar uma oferta da Europa pelo zagueiro João Vitor. Uma outra oferta, né? Parece até notícia repetida, mas não é. O Flamengo tinha acabado de recusar uma oferta do Grupo City pelo João Vitor, mas outros clubes estão de olho na situação do zagueiro. Zagueiro que utilizará a braçadeira de capitão da seleção Sub-20, que vai disputar aí Sul-Americano no ano que vem. E o Flamengo, segundo o GE, essa notícia saiu agora, gente, fresquinha, recusou a oferta do Parma, da Itália, por João Vitor de 10 milhões de euros fixos, cerca de 60 milhões e 300 mil reais, mais 2 milhões de euros em bônus, cerca de 12 milhões de reais e 10% de mais-valia para o Flamengo em caso de uma transferência futura. O zagueiro de 19 anos vem sendo monitorado por equipes da Europa e também chegou a ser alvo recentemente do Grupo City, mas continua nos planos do Flamengo. E aí
um fato interessante que está nessa notícia do GE. Um dos motivos do Flamengo recusar várias ofertas do exterior pelo zagueiro João Vitor é que o atleta é uma aposta do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Tanto que para virar zagueiro da equipe principal, quanto para valorizar e sair por um valor ainda maior. E o BAP, ele entende de certas coisas. Por exemplo, o João Vitor, ele é zagueiro titular da Seleção Brasileira Sub-20, ou seja, é uma promessa, né? É o futuro. Se ele for bem, fizer uma ótima transição, e o Jardim está lá para isso, dentro do Flamengo, ele pode se valorizar, se tornar um grande zagueiro do futebol, dar resultados dentro de campo para o Flamengo, e no final, o Flamengo pode fazer uma bela grana com ele, né? No caso de uma venda. Mas é preciso segurar o atleta por aqui por mais um tempo. E é isso que o BAP está enxergando. O BAP está vendo uma grande promessa, um futuro incrível no futebol do João Vitor. Ele teve algumas oportunidades, inclusive com o Felipe, teve oportunidades com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim gosta bastante dele e ele é tratado como uma grande joia ali da zaga. Por isso que a ordem do BAP é recusar propostas vindas da Europa pelo zagueiro João Vitor. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Flamengo agiu corretamente de recusar uma proposta nesses valores. Nós estamos falando aqui de 60 mais 12, 72 milhões de reais, mais 10% de mais-valia para o Flamengo em caso de uma transferência futura. Estamos falando quase de 100 milhões aqui de reais para um garoto de 19 anos, né, que nem fez ainda a transição para os profissionais. O João Vitor vem atuando bastante na base, no sub-20, e, vez ou outra, é convocado pelo Leonardo Jardim para ser relacionado aí nos jogos do Mengão, até porque ele ainda tem idade de base. E é um zagueiro aí que tem um futuro enorme pela frente, não só no Flamengo, mas também na seleção brasileira. Então deixa aqui nos comentários, Flamengo recusa mais uma proposta milionária pelo zagueiro João Vitor. Vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso shopping do Rafla. São diversos produtos que você pode adquirir sem sair de casa. E duas coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto você dá uma moral aqui para o nosso canal. Inclusive, tá passando os produtos aqui, as camisas do Mengão, durante a gravação desse vídeo. E você pode também clicar no link que está aqui no comentário fixado e também na descrição. Uma última informação. Tá todo mundo tentando adivinhar o substituto de Gonzalo Plata. Aliás, antes de trazer essa notícia, dizer que o Gonzalo Plata esteve hoje no CT Jorge Elal Nidrubu e se despediu dos companheiros. Plata embarca na noite de hoje, né? Noite/madrugada. E vai para o Dínamo de Moscou. Então ele esteve lá com a rapaziada, se despediu, né? Conversou com os atletas. Ele e o Wallace-An. O Wallace-An também se despediu dos jogadores do Flamengo, foi para o Red Bull Bragantino. Uma outra curiosidade, Plata irá no mesmo voo de Matheus Martins, atacante que atua pelos lados do campo, do Botafogo. Ou seja, o Dínamo de Moscou contratou os dois jogadores ao mesmo tempo, Matheus Martins e Gonzalo Plata, os dois no mesmo voo para a Rússia. E o substituto, né, de Gonzalo Plata, muitos nomes, inclusive, foram ventilados hoje nas redes, né? A gente até recebeu a informação que o Deco SRN, né, o portal Deco SRN, outros jornalistas também, falaram do ponta-direita Anthony Valencia, do Royal Antwerp, da Bélgica. O Anthony Valencia tem 23 anos, é canhoto, atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, nasceu em Guayaquil, equatoriano, assim como o Gonzalo Plata, foi formado no Del Valle, Plata também passou pelo Del Valle, e chegou ao Royal Antwerp em 2022. Depois de enfrentar problemas físicos e passar por um período de adaptação ao futebol europeu, o atacante ganhou espaço na temporada 25-26. O jogador também estreou pela seleção principal do Equador em março de 2026, integrou o elenco equatoriano convocado para a Copa do Mundo, porém não jogou, né? Ele começou a temporada 2026-2027, essa temporada atual,
com 3 gols marcados nas 3 primeiras partidas do campeonato belga. Seu contrato é válido até junho de 2027. Apesar das características coincidirem com as informações recebidas, né, que a galera tá postando aí, né, já vazaram o nome do Antony Valencia, no Flamengo ninguém confirma essa situação, ninguém confirma que o Antony Valencia será o substituto de Gonzalo Plata. O que se sabe é, o Flamengo tem aí uma negociação muito bem encaminhada já para o substituto de Gonzalo Plata. Por quê? O Flamengo, inclusive, foi uma das exigências de receber esse valor do Gonzalo Plata de 12 milhões de euros de forma à vista para, através desse dinheiro, contratar o sucessor. Mas, paralelamente, a negociação que vinha ocorrendo com o Dinamo de Moscou para a venda de Gonzalo Plata, o Flamengo estava negociando com o clube do sucessor, né, do substituto de Gonzalo Plata. O Flamengo, repito, não confirma o nome de Antony Valencia. Pode ser o Antony Valencia, pode ser um outro jogador. Você já ouviu falar sobre Antony Valencia? Deixa aqui nos comentários o equatoriano de 23 anos que atua pela ponta direita. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião e a sua participação é muito importante aqui pra gente. Qualquer novidade, a gente vem aqui, faz um vídeo, uma live, um plantão urgente. Como eu disse no vídeo mais cedo, o Flamengo a qualquer momento vai divulgar aí a contratação de um ponta, até porque não vai ficar sem jogador na fase quartas de final da Libertadores da América, e o clube tem até o dia 4 de setembro para inscrever novos atletas para essa fase nos 2 jogos contra o Del Valle. A janela vai até o dia 11 de setembro, é verdade. Só que o Flamengo quer antecipar aí e inscrever o maior número de atletas nessa nova fase da Libertadores da América, fase mata-mata de quartas de final. Qualquer atualização a gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. Repito, entrei em contato com o Flamengo, que não negaram e nem confirmaram o nome de Antony Valencia. E o que acontece, gente? O Flamengo tem um departamento de scout. Deve ter lá, sem brincadeira, uns 500 nomes. Isso aí é normal, os caras precisam trabalhar, né? E aí você vai fazendo uma triagem, né, estudando cada nome, observando o jogador na determinada competição, em determinado país, na seleção, aí vê histórico de lesão, vê as últimas partidas, as temporadas, a idade, tudo isso. Certamente o nome do Antony Valencia deve estar lá no scout do Flamengo. Agora, se é o Antony Valencia que o Flamengo está com uma negociação bem encaminhada, isso a gente não pode dizer ainda. Mas qualquer confirmação a gente traz aqui para o torcedor rubro-negro. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, no botão inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!